Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2020. E então estamos aqui no canal do Não Seja Trouxa Emprego. Este canal chama-se Não Seja Trouxa Emprego. O que é que eu vos venho falar hoje? O que é que eu vos venho hoje propor? Para nós refletirmos sobre os anúncios na internet, nos diversos canais de emprego e naqueles anúncios que são muito duvidosos. Daqueles anúncios que vos fazem realmente perder tempo, enviar e-mails, mandar números de telefone, por vezes deslocarem-se lá com anúncios falsos que vos atraem para determinar um fim que a empresa tem por objetivo. E então, eu, ao pesquisar aqui um anúncio de uma empresa, verifico que essa empresa põe anúncios. Este mês já pôs quase anúncios dia sim, dia não. Ou seja, o mesmo anúncio, eles põem desde o ano passado. Desde o ano passado. Estive a verificar. E o que eu verifico, vocês também podem verificar. É preciso é que não vão assim logo ao pote de uma empresa pede um funcionário, uma funcionária e diz, mandem mensagem. E a pessoa vai logo a correr, estou aqui, mandam uma mensagem. Vocês antes de fazerem isso, para não perderem tempo, para não caírem no logo de estar a dar os vossos dados, a enviar os vossos dados por e-mails, não sabe para quê, para não andarem a receber chamadas depois também não sabem para quê, e para vocês abrirem também os olhos, percam um bocadinho de tempo, porque isto hoje está tudo na internet. No próprio anúncio, na maioria das vezes, ou pelo nome da empresa, ou pelo nome de quem publica, vocês vão pesquisar, carregam no nome da empresa, lá no link, lá no site, no anúncio. Normalmente vocês são encaminhados para outros anúncios anteriores. E então vão ver o histórico dos anúncios dessa empresa. E depois vocês vão ver há quanto tempo é que aquele anúncio é colocado. Quantas centenas de pessoas, nesta altura, respondem àquele anúncio. E porque é que eles continuam a pôr aquele anúncio. Então, há que pôr a cabeça a pensar. Qual é o interesse desta firma em estar a colocar um anúncio tantas vezes aparecer este anúncio. Normalmente é este anúncio que é para lavador de automóveis. E também costumam pôr um anúncio de recepcionista. Se formos analisar bem, são pessoas que não têm uma tecnicidade, ou seja, um lavador de automóveis não há de ter, embora possa ser algum processo destes modernos que há, não sei, mas pode ter alguma pequena formação, mas não há de ser nenhum técnico onde seja difícil recrutar pessoas para lavar carros. Não há de ser. Então, com a grande quantidade de desempregados que há agora, desempregados e desempregadas que há agora, pergunta-se porque é que esta empresa tem tanta necessidade de pôr tantos anúncios e quando e vê-se centenas de pessoas a responder, porque é que eles não arranjam uma pessoa?
Então eu vou-vos dizer qual é, por exemplo, o nome da firma que eu ontem capturei. Chama-se, por exemplo, Logiface. Logiface, esta firma põe anúncios desde o ano passado, com muita frequência. E agora este mês a mesma coisa, depois muita coisa. Eu vi este anúncio num canal de emprego que se chama Lisboa, Emprego em Lisboa. Emprego em Lisboa. Então, vocês se forem pesquisar o que é esta empresa, vocês vão ver o porquê que vão tentar perceber o porquê que esta empresa, eu não falo exclusiva, eu estou a dar esta empresa como exemplo. Eu não tenho, nem conheço a empresa, não tenho nada contra a empresa, nem nada, nem contra, nem a favor. Eu nem conheço a empresa. Estou apenas aqui a servir-me de um exemplo que vocês vão aí a um site qualquer e encontram esta empresa, porque esta empresa, não põe anúncios só neste canal, põe no LinkedIn, põe em outros canais também, eles põem em vários canais. Aqui o espanto é este. Porque é que esta empresa tem supostamente necessidade de pôr anúncios? Dentro das características do que eles pedem, inclusivamente, pedem com ou sem experiência, pedem com carta de condução, mas também aceitam carta de condução brasileira. Mas há um pormenor aqui que leva ainda mais à reflexão, que é recibos verdes. Eles querem empregados para estas áreas a recibos verdes. Eventualmente estará aqui a dificuldade deles arranjarem pessoas que estejam dispostas a passar a entrar num regime de recibos verdes, onde quem vai para lá trabalhar não é nem funcionário da empresa, mas possivelmente vai ter que cumprir horários. Possivelmente, se calhar nem vai ter ordenado. Possivelmente vai ganhar, vou imaginar, não sei se é assim, porque eu nem sequer liguei para lá, mas um dia, se for preciso, até ligo para lá e faço o teste, faço-me como candidato e faço o teste. Possivelmente eles até são capazes de pagar por cada carro lavado, por exemplo. Possivelmente há aqui uma razão para estas empresas, das duas uma, vamos lá ver, admitindo, vou partindo aqui de alguns pressupostos, admitindo que não há outros interesses ocultos, vamos imaginar que não há aqui outros interesses ocultos, que é mais do que recolherem números de telefone, recolherem e-mails, recolherem os currículos das pessoas para tirarem esses dados para outras atividades, outras coisas, admitindo que a empresa, por este processo de recrutamento, tem dificuldades, em que as pessoas aceitem trabalhar a recibos verdes. E é exatamente aqui que eu quero falar nos recibos verdes. Vocês tenham cuidado com os recibos verdes, porque assim, os recibos verdes foram criados para as atividades independentes, para os jornalistas, para os escritores, para os arquitetos, para os empregados do teatro, para vendedores, etc. Para pessoas que não são efetivamente empregados daquela firma, mas que prestam serviços e depois recebem e cobram e passam um recibo. Ou seja, têm uma atividade aberta nas finanças como trabalhadores independentes. Depois, ao longo do tempo, houve aqui umas deturpações
e umas aberturas, uns novos contratos que se podem oferecer às empresas. As empresas começaram-se a aproveitar dos recibos verdes, e então hoje até uma empregada de limpeza, se preciso for, tem que passar recibos verdes. Uma coisa é certa, não tem nada contra uma empregada de limpeza ou qualquer indivíduo que vá fazer um serviço àquela empresa ou àquele serviço uma vez por semana, 2 vezes por semana, por exemplo, vai lá fazer umas horas. Tudo bem, a pessoa que paga precisa ter um recibo. É justo, ok. E a pessoa tem que estar inscrita, e essa pessoa é livre para depois ir limpar mais escadas, para depois ir fazer outros serviços a outros sítios, mas não tem que cumprir horários X, horas de entradas e horas de saída, e estar lá permanente. Porque há aqui uma coisa que é muito importante, que a grande maioria das pessoas não liga muita importância. É que os encargos que saem, os encargos que ficam para o trabalhador independente, para aquele que passa o recibo verde. Porque ele vai ter que fazer descontos para a Segurança Social. Essa pessoa que passa o recibo verde vai ter que fazer descontos. E os patrões dizem assim, mas tu, se for a primeira vez, o primeiro ano, dizem assim, o primeiro ano tu não pagas, estás isento de pagar à Segurança Social. Muito bem, estás isento. Mas isso é se for a primeira vez. Se for a primeira vez. Se já te tiveres inscrito mais alguma vez, chapéu, não tens direito a isso. Segundo, o trabalhador, como é independente, a empresa pode-o dispensar a qualquer altura. Não é um trabalho fixo, não é um trabalho com garantias nenhumas. Não tem garantia nenhuma. Ele é independente e não tem subsídio de férias, não tem subsídio de Natal, não tem férias, não tem nada. Né? Há empresas que já jogam com isso um bocadinho e até já atribuem. Acontece é o seguinte, vamos lá ver, um trabalhador normal, mesmo numa empresa que tenha um contrato de 6 meses ou de 1 ano, ou que tenha um contrato, ele recebe na base dos 14 meses. O empregado, aquele que tem um contrato de trabalho, mesmo que trabalhe 6 meses, recebe na base dos 14 meses. Porquê? Porque ele recebe o subsídio de Natal e recebe o subsídio de férias relativamente àquele período. Se ele trabalhou 6 meses, ele vai receber 15 dias, mais ou menos, pronto, não é rigoroso, vai receber aquela parte correspondente ao subsídio de Natal e ao subsídio de férias, e ainda vai ter direito às férias. Ora, um empregado, por exemplo, que esteja a ganhar o ordenado mínimo nacional, o independente não tem direito a nada disso. Nada, não tem direito a nada disso. Mas as pessoas, as empresas até podem jogar ali e dar-lhe algumas benesses. Ok, podem. Há já aberturas aí na lei, ou há já aí umas possibilidades. No entanto, o que é que acontece? O funcionário, a carga de trabalhos que se arranja com os recibos verdes. Porquê? Porque a pessoa está a recibos verdes, está sempre com medo de ser dispensada, a não ser que e depois é assim, o funcionário, vamos imaginar, a empresa tem um funcionário que ganha 700 euros, 800 euros. 800 euros. E tem direito aos 14 meses no ano, que é o ordenado, que é os 12 meses, mais o ordenado, não é? Mais o subsídio de Natal e o subsídio de férias, dá 14 meses, e tem direito a férias. O funcionário, o colaborador, eles gostam de lhe chamar assim, o colaborador que vai passar recibo verde,
esses 800 euros que paga o outro funcionário, que não são 800 euros, que é 800 vezes 14, né? Que é 800 vezes 14, que dá, sei lá, 900 e tal por mês, né? Fazendo o cálculo, juntando mais os 2 meses, que recebe ao final do ano, dará 900, eu não fiz contas, mas pronto, mas dará 900 e tal euros por ano, dará 900 e tal euros. Ok, então ele fica a empresa, assim, líquido, em 900 e tal euros, mais a parte que o patrão ainda desconta, que é os 22%, que o patrão desconta para a Segurança Social, que é a parte dele. O funcionário desconta 11%, a empresa desconta 22%. Aquela empresa que contrata recibos verdes não paga a Segurança Social, paga só 5% ao ano, 5% daquilo que o trabalhador receber. 5% ao ano daquilo que o trabalhador receber à Segurança Social. Ou seja, aquela empresa não tem encargos nenhuns com aquele empregado. A qualquer hora o pode despachar, por qualquer razão. Não tem obrigações. É um prestador de serviços que lá vai, quando não precisa dele, dispensa. E depois, agora com esta pandemia, vá lá, abriu-se aqui uma exceção, e aos trabalhadores independentes e não sei o quê, está-se a atribuir alguns subsídios, algumas coisas, está-se a atribuir alguns subsídios. Mas o que é o grande problema dos recibos verdes? Que é assim, eu vou-vos dar um exemplo meu, e eu levei uma grande bolada por descuido meu, também, confesso, por descuido. Mas é a tendência das pessoas se descuidarem. Porquê? Eu trabalhava numa empresa, era colaborador de uma empresa de peixe fresco, de Peniche. Eu estava em Lisboa, morava em Lisboa, em Moscavide. Eu colaborava, arranjei o emprego, fui convidado para trabalhar para eles, por uma empresa de Peniche, que comprava o peixe na lota de Peniche, e era uma grande empresa, e ainda hoje, essa empresa onde eu trabalhava acho que já não existe. Existe uma outra, a empresa-mãe. Eles depois criaram uma outra empresa mais pequena, que era aquela onde eu estava ligado. Mas conclusão. Essa empresa, quando eu comecei a trabalhar para eles, eu comecei com 0 clientes. 0 clientes. Não me deram um tostão de ajuda para nada. Eu aceitei começar a tentar fazer prospecção de mercado aqui em Lisboa, a tentar vender peixe fresco a cliente aqui em Lisboa. Não tive a ajuda um tostão deles, nem o telefone me pagavam, nada. Então nem clientes eu tinha, tive que ser eu a arranjá-los. E isso para mim não era dificuldade que eu fazia isso. Conclusão, a firma não tinha nenhuma responsabilidade comigo. E eu fiz um acordo, disse-lhes a ele, olha, já que vocês não têm nenhum encargo, estão-me a pedir a minha colaboração, eu estou disposto a investir, ajustámos uma comissão. Pronto, ajustámos uma comissão. Vou-vos dizer, eu ajustei uma comissão com eles de 7%, antes do IVA, 7%. Ok. Mas disse-lhe logo a seguir, olha, eu durante os primeiros meses não vou tirar rentabilidade nenhuma. Durante o primeiro e segundo mês, porque eu vou andar em prospecção, até abrir um cliente, até abrir outro cliente. Andei semanas a contactar pessoas, clientes de restaurantes, até começar a vender alguma coisa aos restaurantes. Andei semanas eu a investir na sola dos sapatos, a investir nos transportes, no autocarro, a investir no telefone que eu tinha, a fazer investimentos.
Mas disse-lhes a eles, olha, quando foi para me pagarem, eles, Carlos, como é que é isso do recibo? Eu disse, olha lá, tu não vais pedir agora recibos para me pagares uma importância michuruca, poucos euros, das primeiras semanas, dos primeiros meses, para eu ir pagar 120 euros à Segurança Social. Isso eu não tenho. Então vamos fazer aqui um acordo durante uns meses e tal. A gente paga-te assim, sem teres que te inscreveres. Ok. Durante uns meses. Aliás, durante os primeiros meses nem me mandaram nada porque era tão pouquinho que eu até nem queria. Depois começaram a mandar, mas nunca passou de grandes importâncias porque 7% de peixe. Eu tinha que vender, por exemplo, 1000 euros, eu ganhava 70 euros. Se vendesse 1000 euros de peixe a um restaurante ou a vários restaurantes, eu tinha que vender no mínimo, sei lá, 4000 euros para tirar 200 e poucos euros. Eu estava disposto a investir, porque eu sei que aquilo ao longo do tempo começa a coisa a rodar. É como tudo. Mas quando chegou a uma certa altura, o meu patrão, olha, já não aguento mais tu estar-te a pagar sem passar os recibos. Ok, fui às finanças, inscrevi-me na categoria de vendedor, comissionista e, através da internet, comecei-lhe a passar os recibos através da internet. Ok, comecei a passar os recibos através da internet. Aquilo ainda andou assim mais uns meses, mas confesso que entre o que eu recebia e o que eu teria que pagar à Segurança Social, eu ficava a olhar para as mãos. E então, os primeiros meses, eu não fui pagar à Segurança Social como tinha que pagar. Porque o dinheiro que eu recebia fazia-me falta, não sobrava, não dava. E então, aquilo foi-se adiantando, aquilo foi-se atrasando, e andei assim mais uns 9 meses, porque até eu começar a tirar algum rendimento, eu acho que o máximo que eu tirei de comissões ali naquela firma foi 380, ou não chegou a 400 euros. Isto já lá vão uns anos. Entretanto, o que é que aconteceu? Eu deixei-os, despedi-me, porque depois eu posso-vos contar um dia porque é que eu o mandei comer nos entrefolhos. Porque eles estavam a roubar. E então, como eles me estavam a roubar, e eu chamei-lhes a atenção que ele que me estava, que as minhas comissões não estavam a aparecer em determinado cliente, ele disse-me, tu também, o cliente também não compra nada, está a comprar pouco. Olha, eu disse-lhe a ele, mais uma razão, estás-te a borrar por pouco. E atenção, essa pessoa era um bombeiro. O meu chefe era um bombeiro que tinha um negócio de peixe lá em Peniche. Mas conclusão, supostamente uma pessoa credenciada. Mas depois conto essa história. Conclusão, eu arranjei logo a seguir numa outra empresa de peixe também, que tinha uma bancada de peixe aqui no mercado, em Alvalade, no mercado de peixe, e também comecei a vender peixe para eles. Ok, comecei a vender peixe para eles e aproveitei os outros clientes que tinha e dei continuidade e a coisa, conclusão. Mas eu nessa firma já tinha ordenado. Combinei com eles um ordenado, ok, era funcionário. Eu
trabalhava praticamente de noite e ia aqui ao mar, lá ao mercado abastecedor, buscar peixe, e depois ia entregar a supermercados, ia entregar a mercados aqui de Benfica, a mercados municipais. E à tarde ainda ia vender, arranjar clientes. Porque essa firma também, onde eu vim aqui do mar, também não tinha clientes. E eu é que fui arranjá-los. Mas pronto, onde é que eu quero chegar com os recibos verdes? Eu protelei aqueles 9 meses e não fui à segurança. E quando larguei aquela empresa, eu também não fui a correr, não fui logo dar baixa às finanças. Não fui dar baixa às finanças da atividade. E comecei na outra a trabalhar e tal e coisa. E descuidei-me. E esse descuido saiu bastante caro. Porquê? Estava eu a trabalhar naquela empresa, quando um dia eu me lembro de ir à Segurança Social, não sei, já não me recordo bem, estava eu a pensar, que já tinha mais de 66 anos, estava eu a pensar em reformar-me, fui à Segurança Social para saber, para fazer, como é que ele chama hoje, ver mais ou menos quanto é que eu, com a minha idade, com os anos de desconto, quanto é que eu poderia ganhar indo para a reforma. Quando de repente a senhora lá da Segurança Social, ou seja, lá na loja do cidadão, me disse: mas você tem aqui uma dívida de 900 euros à Segurança Social. Eu ia caindo para o lado. Eu tenho uma dívida na Segurança Social, eu não devo nada à Segurança Social. Pois você tem aqui uma atividade aberta e você devia ter pago estes meses. Mas eu já saí dessa firma e nunca faturei nada praticamente e não sei o quê, não sei o que mais. Pois é. Bom, conclusão. Fui às finanças dar baixa da firma. Não tive que dar baixa da firma. Fechar a atividade. Logo ali levei com uma multa logo de 100 e tal euros das finanças. Logo a seguir levei com um processo, que paguei o processo e custas do processo nas finanças. Depois, na Segurança Social, tive que pedir à Segurança Social, ao Centro Financeiro da Segurança Social, para pagar aqueles 900 euros em prestações. Fui pagando em prestações, paguei, não falhou mês nenhum, paguei as prestações todas, 100 e tal euros, que fui pagando, não sei já em quantas vezes, mas paguei-as todas. Depois de pagar veio as custas e os juros, a multa, as custas e os juros. Andei a pagar. Conclusão, eu levei na corneta por causa dos recibos verdes e vou dizer por um descuido meu. Mas o que é que acontece? É assim, qualquer funcionário, e aqui é que é importante, é tão fácil essa pessoa não dar a devida importância a ir fechar a atividade, porque, por exemplo, está a trabalhar numa firma, por qualquer razão saiu daquela firma e arranjou um emprego, no meu caso. Ora, essa pessoa, hoje em dia já tem uma ferramenta que se pode fazer na internet. Naquele tempo eu ainda não sabia mexer na internet e não era fácil isso se fazer. Hoje tudo se faz pela internet, confesso. Hoje é fácil. Hoje é fácil abrir e fechar uma atividade na internet. Facílimo, pronto. Mas tem que o fazer, porque senão levam uma ripada. E é isso que eu quero dizer. Atenção aos recibos verdes e vejam que os 800 euros, dá um valor aqui
imaginário. Os 800 euros que a empresa pagava a um funcionário não pode ser os mesmos 800 euros que vai dar a alguém que é um colaborador. Porque, na realidade, a firma não tem compromissos com esse colaborador, não tem encargos nenhuns, justifica as despesas com o recibo verde e manda o empregado embora. Por isso, o funcionário que vai para um cargo que vai ocupar um cargo que devia de ser um cargo de um funcionário, não é? E que vai ter que cumprir horários, ele vai pagar para ir trabalhar. E ele vai pagar para ir trabalhar. Se ele não receber um ordenado muito superior que justifique todas essas despesas, ele vai pagar para trabalhar, sem garantia nenhuma. Ainda me faltou. Os empregados normalmente ainda recebem subsídio de alimentação. Quem trabalha a recibos verdes não tem essas garantias, não tem nenhuma, praticamente. São poucas as pessoas. E depois as pessoas, o que é que acontece? Depois vêm-se queixar. Quando são despedidas, quando querem ir para a reforma e vão ver que afinal não tem lá descontos nenhuns, ou estão lá muito poucos descontos. Por isso, onde é que eu quero chegar? E hei de falar de mais recibos verdes de outras empresas. De muitas empresas que hoje eles são os inteligentes. Essas empresas são... E possivelmente, da empresa que eu vos acabei de falar, possivelmente a dificuldade será essa deles. É encontrar papalvos que papem os recibos verdes. Quem é que vai papar com isso, normalmente? Os imigrantes. Os imigrantes precisam mesmo, e é uma forma de terem, pelo menos, porque as finanças dão uma atividade económica a qualquer pessoa. Qualquer indivíduo, desde que tenha um número de contribuinte, né? Abre um número de contribuinte e depois de abrir o contribuinte pode abrir uma atividade, as finanças. Isso não serve para os legalizar, mas ajuda, porque já tem uma atividade, já tem alguns documentos, etc. Os imigrantes é que aceitam isso. Mas quando repararem que depois tiveram a trabalhar e que não têm garantias e que não têm... Vêm-se embora. E possivelmente a dificuldade dessa empresa é em arranjar funcionários com esse esquema.